Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral, né? Saudações, estava vendo aqui no Facebook antes de começar, o Gabriel Lisboa, né? Vai lançar o seu próximo CD, que agora vai ser o CD na realidade ele é só um cartão de visita, né? Na realidade, como diz o Bauchita aqui no programa, músico hoje vive de views, né? Então quanto mais views tem, melhor fica e mais grana o cara consegue ganhar. Mas vem um trabalho aí super bacana, jazzístico, o CD dele de bateria, e desde já convido todos a curtir assim que ele lançar o CD e tal, eu vou tentar trazê-lo aqui para a gente bater um papo sobre música e como é que foi esse trabalho de jazz que ele está lançando agora. Gabriel, muito boa sorte para você, parabéns por mais um trabalho bacana que eu tenho certeza que vai ficar uma coisa maravilhosa. Pelo tira-gosto que eu fiz aqui no som, aqui tá maravilhoso, viu? Seja muito bem-vindo aí esse novo CD e esse novo trabalho que você tem feito aí. Um grande abraço e te espero aqui no Cultura Geral, tá certo? Hoje nós vamos bater aquele papo de fotografia que faltou semana passada a gente passar as imagens, porque o assunto aqui sobre reciclagem de lixo ficou tão forte, né? Chamou tanta atenção e deixou a gente tão concentrado no assunto que nós esquecemos até de passar as fotos. E eu falei, ô Léo, mandei mais tarde, eu estava lá na faculdade, eu mandei uma mensagem para ele, Léo, meu Deus do céu, me desculpe e tal, não passamos as suas fotos. Então hoje a gente vai passar e mostrar o trabalho desse grande artista também da fotografia aqui da nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Léo, prazer te receber mais uma vez e, como sempre, não preciso falar mais não, a saudação de semana passada hoje é a mesma, tá? Tá do mesmo jeito, tá garantido? Boa saudações tarde. Azuis, né? Daquele jeito, né? Daquele jeito. Mas eu vim de preto só para não ter aquele problema, né? Boa tarde, gente, boa tarde aí a todo mundo, Betão, Geraldo. É um prazer estar aqui de novo. E você falando do novo trabalho do Gabriel aqui, eu fiquei pensando uma coisa, Betão. Como que é agora a premiação? Que antigamente tinha o disco de platina, disco de ouro, né? Agora é views de ouro, views de prata. Como é que vai ser a premiação? Boa essa aí, é bom saber, né? Mas vamos acompanhar o trabalho aí, que com certeza vai vir coisa boa. Vindo do Gabriel, né? Sempre bom. Toca de tudo, né? O menino toca de tudo. Seu Geraldo, seja muito bem-vindo aí, depois de um longo e tenebroso inverno, mais uma vez, né? A gente falou um pouquinho da saúde nacional aí, né? A gente está vivendo um momento de recessão aí na verba da saúde, né? Tá difícil, tá complicado, né, Sr. Geraldo? Em primeiro lugar, a minha saudação a todos os participantes, assistentes, né? O Beto, para mim é sempre uma satisfação renovada estar aqui e sempre que tiver oportunidade eu estarei. E o meu compromisso maior como cidadão, como membro do Conselho Nacional de Saúde, é com a saúde pública brasileira. Afinal, a gente conseguiu chegar até o Conselho Nacional de Saúde, participando de diversas comissões de trabalho, e nós estamos seriamente preocupados com o futuro do SUS, se alguma medida não for tomada no sentido de dar o mínimo, um orçamento mínimo necessário para o seu funcionamento. Vamos dizer assim, funciona, mas precisa funcionar melhor. Precisa atender as pessoas com mais critério, com mais pressa também, porque a saúde não espera. E nós estamos vivendo realmente com o orçamento congelado. O SUS não vai ter condições de, com esse recurso, atender a demanda que tem. E é uma demanda crescente. O senhor está falando do Conselho Nacional de Saúde. Nos grotões do Brasil, nós estamos falando dos grandes centros, está nessa situação? Nos grotões, como é que está, Sr. Geraldo? A preocupação que o SUS é o seguinte, a estrutura do SUS, tanto faz para a capital, como para um município de médio ou grande porte, a estrutura, quer dizer, as condições de acesso são as mesmas. Agora, os recursos para receber o pessoal são mais limitados. E nós temos a maioria dos nossos municípios, principalmente nas regiões mais pobres, né? Região Nordeste, região Norte, né? Onde as pessoas têm que viajar muito para poder conseguir um recurso, quando ele é uma demanda mais especializada, tem que viajar muito para conseguir esse recurso.
Então eu acho que o que precisa é que o município tenha mais recursos e atenda melhor as pessoas. Nós temos aí o processo da regionalização, mas o Brasil já é diferente pela estrutura de regionalização que temos. Você vai considerar o Sudeste e o Sul, é outro Brasil em relação ao resto do país, né? Sim. E nós temos regiões ainda, inclusive com doenças endêmicas predominantes, né? Você vê, o Brasil até hoje não conseguiu eliminar a hanseníase. Algumas regiões, alguns estados sim, algumas regiões dos estados também. Mas é uma doença ainda que está aí a desafiar a capacidade do brasileiro, né? Do sistema brasileiro. E nós temos também a questão da pobreza, que aumenta a demanda na área da saúde. Com esse tanto de pessoas desempregadas, as condições de vida pioram, né? Então a demanda aumenta. E com o orçamento congelado, efetivamente, tem que ser uma preocupação dos governantes, dos políticos e da sociedade também. Sr. Geraldo, tem uma coisa interessante que eu queria perguntar para o senhor, é o seguinte: o saneamento básico, esse recurso, ele sai do Ministério da Saúde? O saneamento tem que sair do Ministério da Saúde. Agora, o problema é que o Brasil, o SUS está completando praticamente 30 anos e só agora foi feita a primeira Conferência Nacional sobre o Saneamento. Então, é uma questão que não teve uma solução definitiva e abrangente, e esse é um dos nossos problemas, né? Quantas pessoas morando em condições e ambientes impróprios, né? Tudo isso leva o que? A geração ao surgimento de doenças. E o Brasil, infelizmente, não conseguiu dar conta, até porque a própria estrutura hoje de salário, de moradias, das condições próprias, né? Tem lugar aí que até a água é difícil, né? Como manter uma boa saúde se não tem rede de esgoto, se não tem água tratada, se não tem uma habitação adequada, né? Interessante, então, nós tudo fizemos isso um programa. influencia na saúde, né? Nós fizemos o programa, né, Léo? A ideia de fazer o programa e falar sobre essa coisa da saúde, do Conselho Nacional de Saúde, da importância dessa condição humana de ter a água. Ter a água. Nós falamos da água aqui semana passada e estamos falando aqui agora. A importância que tem a água. E a gente não dá valor suficiente que a gente tem, né? A água é de fundamental importância. Você imagina uma pessoa que trabalha, seja qualquer que seja a atividade, exigindo pouco ou muito esforço, uma pessoa que chega em casa e não tem um chuveiro para tomar um banho. E semana passada a gente falou até a respeito dos prédios autossustentáveis agora, né? A respeito da área de arquitetura. Eu visitei um essa semana, agora, que a energia é toda eletrovoltaica. O condomínio todo funciona com água e energia feita próprio do prédio, através do próprio prédio. Só o que é consumido de energia e água dentro dos apartamentos, que são pagos a Copasa e a CEMIG, o resto todo autossustentável do condomínio inteiro. Muito interessante. Sr. Geraldo. Mas isso é um recurso que, vamos dizer assim, está ao acesso das pessoas que moram em regiões privilegiadas. Com um poder aquisitivo bom, que consegue... E uma coisa que preocupa, você vê nas reportagens aí, nessas regiões mais pobres, nas periferias da cidade, esgoto corre a céu aberto, gente. A essa altura da história do Brasil, nós ainda temos isso. Pensa que as palafitas lá do Amazonas, daquelas regiões, as pessoas não têm uma condição de uma moradia digna. Isso é lamentável. E o esgoto corre a céu aberto, a água não é tratada, e as pessoas, o que isso acontece? Vai cada vez mais contaminando a situação. E o custo para o governo de combater as doenças que isso causa é muito maior do que o investimento para poder... Então precisava fazer investimento pesado na atenção básica, quer dizer, não é a atenção básica só da saúde, não. Da atenção básica das condições de vida. Uma pessoa tem que ter, no mínimo, uma casa que não seja, vamos dizer assim, tão confortável como desejado, mas pelo mínimo minimamente confortável. Onde ele pode dormir tranquilo, onde tem um banheiro, toma um banho todo dia, onde tem vamos dizer assim, uma instalação sanitária adequada, né? E não tem isso na grande parte desse país, gente. Um país desse poder econômico que é o Brasil não atender às demandas básicas da sociedade. Uma pergunta interessante, porque às vezes a gente fala em níveis de Brasil, quando a gente está falando assim no Brasil, as pessoas às vezes nos assistindo pensam assim, está longe, né? Como é que isso atinge o município? O município, porque o Brasil tem 5.800 e tantos municípios. A maioria dos municípios são municípios pobres, né? Você vê, Nova Lima é um município privilegiado. Primeiro que está próximo da capital.
Belo Horizonte e Nova Lima é quase uma questão de Nova Lima ser... Conurbou, né? Quando é área urbana, vamos dizer assim. Mas Nova Lima tem arrecadação. Nova Lima tem uma população privilegiada. Tem água. Tem água à vontade, tem um clima muito bom. Aqui não tem problema igual o pessoal do Nordeste. O pessoal tem que abandonar a região que mora por falta de condições, gente. Então o Brasil precisa realmente estabelecer um programa que resolva o problema da habitação, que resolva o problema da água e que resolva o problema da escola, né? Você vê, eu fico muito triste de ver quando a escola, por exemplo, você vê, nós temos grandes, vamos chamar a escola primária, né? Prédios bonitos no centro da cidade e tal, né? Mas quando vai para a periferia, por que tem que ser diferente? Por que as instalações têm que ser tão precárias? Por que as condições de acesso têm que ser tão precárias? Então, para que essa diferença? É um bom trabalho para ser feito, né? É uma boa pergunta que fica, a escola não deveria ser... Se o modelo de escola de Nova Lima, a arquitetura é e aquele é adequado, por que ele não está em toda a cidade? Tinha que ser um padronizado de qualidade, né? Para que a criança do centro da cidade ou a criança da periferia tenha a mesma estrutura de acesso, de conforto, de segurança. E cresça com essa sensação também de igualdade, de igualdade. Por que lá na favela tem que ser diferente? Na escola do Central tem gente para tomar conta, tem gente para cuidar, para manutenção. E por que as outras lá chegam a cair telhados e tal? Poxa vida, por que é do pessoal? Não é escola? Nova Lima, nesse tocante, parece que isso é uma coisa padrão, né? Já de muitos anos. Pois né? Mas eu acho que isso é uma questão que precisa ser. A escola tem que ter as condições mínimas de funcionamento e funcionamento continuado. Você vê nas reportagens aí, telhado cai, parede tá sem condição de segurança. Gente, não pode uma escola. Escola tinha que merecer uma atenção especial. Escola e hospital, são duas coisas que tem que ter atendimento. Não é só o hospital, instalações de atendimento às pessoas. Que a pessoa vai procurar uma assistência, às vezes, num lugar que não oferece essa segurança, nem para o trabalhador e nem para o usuário. Então, escola e instalações de saúde têm que ser adequadas. E eu acho que tem que começar a padronizar as coisas. Né? O que é bom para Minas Gerais é bom para o Rio Grande do Sul, mas tem que ser bom para o Nordeste, para o Amazonas, para o Tocantins, para todos os estados brasileiros, todas as regiões. Dos maiores aos menores municípios, as condições básicas de escola, educação e, vamos dizer, até quartéis também, tem que ser tudo adequado, né? Por que não é assim? É boa pergunta. Sr. Geraldo, deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor. Esse modelo de escola, igual o CAIC, o CIEPS, o CIEPS deu origem ao CAIC, mas quem deu origem ao CIEPS foi a escola nova lá de Anísio Teixeira, né, que é a escola Parque, né? Esse modelo seria um modelo perto disso que o senhor pensa, assim, como um modelo tradicional, ou é uma estrutura muito grande, quase que desnecessária? Olha, é difícil assim a gente avaliar, porque o normal que nós temos é muito diferente de um lugar para outro, de cidade para cidade, de estado para estado. Eu acho que a escola deveria ter um sistema de padronização que tem que atingir determinadas metas e ela tem que ter determinadas condições para isso acontecer. Não só em termos das condições de trabalho do profissional, da área adequada para poder alojar bem o pessoal com segurança e principalmente os objetivos. Então eu acho que tem que, mais do que ter as estruturas adequadas, é preciso criar também um sistema de motivação para o estudante falar assim, eu estou aqui para aprender e eu quero sair daqui sabendo. E o professor, eu estou aqui para ensinar e eu quero ensinar o que os meninos precisam aprender. E eu acho que assim as coisas começam. Agora, isso vai numa série, uma aparelhagem muito grande, tanto do quadro de pessoal, como das instalações da escola, como dos recursos, né? E a segurança também, né? Porque não é possível uma escola funcionando com pessoas vendendo o que não deve próximo da escola. Onde está a segurança? E um detalhe é não pensar só na estrutura física também, né? Porque antigamente, eu falo coisa de 15 anos atrás, uma escola que tinha um diferencial de computador, em tecnologia, assim, era uma escola diferenciada e para algumas, né? Da área privada. Exato.
Hoje, a escola pública ela tem que ter esse diferencial tecnológico também, porque senão a criança fica obsoleta comparada com as outras, né? Então é uma coisa... E tem uma realidade que é a realidade do professor, né? Que está dentro da sala de aula, que a sociedade também está muito... A gente estava conversando um pouco antes, né, Geraldo? Está tudo muito violento. Pois é, né? Essa que é a preocupação. E uma coisa também que eu acho que precisa... Gente, a regra básica de vida é o respeito ao semelhante. Agora, principalmente quando esse semelhante é muito importante para a nossa vida. Que é a pessoa mais importante para a nossa vida que nossos pais e os professores? Eu acho que está precisando também a própria... Resgatar esses valores. Resgatar esses valores. Agora, a mãe fala assim, não, esse problema lá é com a professora. Não, o problema da escola é com a professora e com a família. Agora, vamos supor que os pais são analfabetos. O aluno leva aquele tanto de trabalho para casa. Os pais não sabem ensinar. Como que ele vai resolver os trabalhos de casa? Por que não tem aula? Por que não tem professores de plantão nas escolas para ajudar os alunos a fazer esses deveres? Quando os pais, comprovadamente, não têm conhecimento para isso. Não tem condição para isso. Não tem condição nem conhecimento. Então, é como se fosse... A escola teria um horário para fazer aqueles trabalhos que ele deveria fazer em casa, e que em casa ele não tem um computador, o pai não sabe, a mãe não sabe, o pai às vezes é analfabeto. E como que esse aluno vai fazer esse trabalho? Então, precisa criar. É a estrutura básica e a estrutura auxiliar. Ô, Léo, vamos falar um pouquinho de fotografia? Vamos sim, Betão. O que tem de novo? Semana passada a gente conversou sobre a novidade da fotografia gastronômica, né? Que eu estava trazendo agora aqui para apresentar para vocês. Então, é um universo diferente do que a gente estava acostumado a apresentar aqui, que era o retratos femininos. A gente aceitou esse desafio aí agora de começar a fotografar gastronomia para restaurantes, para pequenos produtores da região aqui de Nova Lima, Belo Horizonte. E aí eu compilei algumas fotos de alguns trabalhos que a gente começou a fazer, tentando passar a mesma emoção, tanto dos retratos, né, tanto de pessoas, mas com essa mesma emoção nos produtos e tentar passar o sabor através da imagem. E a gente fez um trabalho bem legal para mostrar para vocês. Vamos assistir então, todo mundo junto aí, curtindo aí o trabalho do Léo. Vai dar, se der fome, eu tô perdido, hein? Conta pra gente aí como é que é fazer. Deu fome, hein? Então aqui foi bom, né? Aquela carne com batata ali, Geraldo, hein? Ficou bonito. Hein? Ficou bonito, né? Mas conta como é que é fazer essas fotos, Léo, assim, e tem uma angulação diferente. Você está falando que tem uma foto ali que você demorou, para tirar a foto de uma cerveja, demorou 2 horas e meia. Para preparar o set de luz da foto foram 2 horas e meia. E para fazer a foto, um clique, né? Mas exatamente isso. Porque às vezes a pessoa tem a noção, acha que é só focar ali e colocar, não tem mais nada. Você tem iluminação, você tem o lado certo, a sombra, né? Exatamente. Você teve que criar um halo por trás da imagem da garrafa para passar a sensação de frescor. O time dela tá gelada, a gotícula no copo. Então a gente foi fazendo teste com cerveja de outra marca, né? Cerveja comercial mais barata, na temperatura normal, para poder chegar na luz ideal, para aí sim colocar o produto que estava sendo fotografado no momento ali. Então é colocar os ingredientes. Tem, por exemplo, comidas quentes. Você não pode ter uma janela de 5 minutos para fotografar, que ela vai perder textura, vai perder coloração, vai perder brilho, ela pode ressecar. Se tiver um molho, o molho pode vazar, não ficar, né, esteticamente bonito na foto. Então tem toda a preparação do set de luz primeiro, ajustar as minúcias mesmo, é ajuste fino
para depois vir com o prato na hora e fazer a foto. Então, geralmente, essas fotografias são feitas em loco, geralmente no restaurante, onde é produzido. E não é um produto simplesmente igual um tênis que você pode levar para todos os lados e fotografar num estúdio. Então, é bem cuidadosa essa maneira de manusear os alimentos. Então, tá sempre um chefe do lado, quem produziu o prato, quem produziu a receita, para poder dar as dicas e produzir na hora para a gente fazer a foto. Mas é um desafio bem legal, porque é completamente diferente de fotografar pessoas, né? Você não dirige o produto, mas a partir das opções que você tem ali, você tem que passar a mesma sensação. Igual de ângulo. A gente está sempre acostumado a comer num ângulo de 45 graus para a mesa. Sim. Então, é confortável para a gente enxergar os alimentos nesse ângulo de 45 graus. Então, geralmente, pratos a gente fotografa nesse ângulo. E agora, quando você quer mostrar um ângulo diferente, a gente fotografa de cima. Tem uma foto ali que a gente fez de uma tábua, né, que aparece os ingredientes. Sim. A gente fotografou de cima. Então, dá uma angulatura diferente também para algumas coisas que a gente não está acostumado. É interessante, que desperta, né, várias sensações nesse processo. E fotografar, assim, é muito complicado? É diferente? É muito complicado? Os equipamentos, carregar os equipamentos, né? Trabalhar toda essa coisa da fotografia, assim, porque é sempre um desafio você fazer uma fotografia. Você estava mexendo com modelos vivos e tal, e você justamente passa por uma coisa estática, assim, concreta, que não tem movimento e tal. Você que tem que achar o movimento dentro da foto. Eu falo que tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom de fotografar um produto é porque ele está ali e seu tempo com ele. Não no caso de alguns produtos, igual eu falei, produtos quentes, que tem que ser na hora, mas o set já foi formado antes. Então eu tenho meu tempo ali para formar o set de luz, fazer os testes que eu preciso, para na hora que estiver certinho, vem só o prato e é fotografado. Quando é com a modelo, quando são fotografia de pessoas, envolve ali uma conexão. Então é mais difícil de ter aquele time ali, mas a fotografia é mais rápida. Então o ensaio demora geralmente 1h30, 40 fotos mais ou menos. E aquela foto da cerveja, 2h30 para formar o set e fazer uma foto. Então a fotografia de produto tem essa tendência, onde você faz poucas imagens durante maior tempo. E a fotografia de pessoas não, você consegue fazer várias imagens durante menos tempo porque é mais dinâmico. Mas é um processo bem diferente, assim, mas que no final, por exemplo, a gente usa alguns equipamentos, são os mesmos. A gente consegue usar os flashes, as tochas, a luminosidade do dia, dependendo da sensação que a gente quer passar. Se é um café da manhã, eu vou fotografar de manhã, se eu quiser pegar uma luz de janela entrando, sabe, aquela sensação do frescor do dia. Sim. Se já é com um vinho, com uma carne, eu já vou pegar a sensação da noite. Então, quando é em estúdio, a gente tenta passar essa sensação através do setup de flash. Sim. Então a gente vai aproximando a luz, os reflexos, os rebatimentos de luz através dessa sensação que a gente quer passar. É onde a gente chega naquele brilho, naquela textura ideal para dar aquela fome que a gente percebeu ali nas fotos. Bacana. Deixa eu fazer um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos continuar tomando uma aguinha aqui. Um minutinho só, a gente já está de volta. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Canal Cidadão, Nova Lima e você. A Prefeitura regulamentou o procedimento de captura, remoção, guarda e liberação de animais abandonados em locais públicos. Foi fixado o prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data de captura, para a retirada do animal apreendido, sob pena de ser levado a leilão. O proprietário de animal solto na via pública ou amarrado em alguma praça, ele, assim que o animal tiver sido apreendido, caso ele queira recuperar o seu animal, ele tem que se dirigir à divisão de transportes públicos dessa Secretaria de Segurança e iniciar um processo tal qual ocorre no caso dos veículos quando são apreendidos também na alçada do Detran.
Essa providência de apreensão de animais na via pública, ela tem respaldo no Código de Trânsito e no decreto municipal que cuida da matéria. Ao final de 60 dias, sem que tenha havido reclamação ou retirada do curral, o animal será levado a leilão, conforme norma prevista no Código de Trânsito Brasileiro ou disponibilizada a doação, se for o caso. Após a captura e remoção do animal para o depósito credenciado do município, o proprietário deve providenciar a liberação do mesmo mediante o pagamento das taxas, multas e estadia do animal pelo tempo que este permaneceu no depósito. O valor da apreensão pode chegar a R$ 175 e da diária a R$ 65 de acordo com o porte do animal. 129 apreensões foram realizadas desde abril de 2017, quando o serviço foi iniciado. O objetivo do nosso trabalho é exatamente a preservação de vida, da saúde das pessoas, a integridade do seu patrimônio e do próprio animal que é abandonado ou solto na via pública indevidamente pelos seus proprietários. A atuação da Secretaria, através dos seus órgãos de fiscalização, visa então levá-los a responder administrativamente e perante a Polícia Judiciária criminalmente por essa ação irresponsável com relação à vida de outro. As denúncias de animais soltos nas vias devem ser feitas exclusivamente pelos telefones 3541 5050 ou ligue 153. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. EI é Prev, em defesa da Previdência. Bom, voltando aí com o programa Cultura Geral. Sr. Geraldo, eu tenho sofrido uns bullying aqui, mas eu estava lendo ali. É porque o pessoal acha que o assunto da hora você tem que discutir na hora. Eu não gosto de discutir o assunto da hora na hora. Eu gosto de discutir o assunto da hora um pouco depois que os ânimos estão mais estabilizados, né? E tem essa questão do Lula, nós vamos discutir na segunda-feira que vem, a prisão, essa situação toda do Lula. Mas e aí as pessoas querem que você discute o negócio aconteceu ontem, quer que você discute hoje. Não, eu prefiro discutir com mais serenidade, com mais calma, colocar mais atores, né? É claro. Então, é muito necessário nesse momento que a gente tenha calma para poder fazer uma análise mais fria, mais... Como diz, fazer uma análise sem paixão. Para quem não sabe, que não acompanha a gente, né, Sr. Geraldo? Nós já tivemos até o Patrus, né, no programa, né? Ao vivo, né, Sr. Geraldo? Sua testemunha, você estava lá no dia. Foi uma entrevista direta com ele. Né? Pois então as pessoas ficam apavoradas querendo que a gente faça uma matéria e tal. A gente já está aqui para fazer o jornalismo, não é para... E quando acalma-se os ânimos, tem mais conteúdo. Mais conteúdo. Pode gerar mais informação e mais conteúdo para quem está vendo. Né? E além do mais, nós temos que pensar que a nossa corte maior vai se reunir amanhã para tratar desse assunto. Pois é. Então, o posicionamento dessa corte vai influenciar muito no sequenciamento dos desdobramentos em geral. Pois é. Então, as pessoas precisam ter um pouco mais de calma. Uma coisa nós precisamos pensar. Gente, o país pode ter opiniões diferentes e é normal que tenha, não tem nenhum problema. Mas nós temos que respeitar a Suprema Corte desse país. E a gente não sabe qual vai ser a posição dele amanhã. Então, eu acho que esperar isso é de bom senso. Então, a ideia é discutir democraticamente todas as vertentes possíveis. Todas as vertentes possíveis. Apesar do meu posicionamento, do seu, do dele, do outro, do que está do lado de lá, a gente tem que respeitar todos esses posicionamentos para a gente não sair atropelando aí. Porque a democracia... As questões nossas aqui é jornalística e não ideológica. Só. A democracia tem uma divergência de opiniões, mas tem que caminhar para uma convergência de entendimento. É isso mesmo. Sr. Geraldo, vamos voltar aí. O senhor foi convidado para uma conferência aí para explicar a diferença entre SUS e INAMPS, não é isso? Na verdade, o Conselho, a Universidade Federal de Brasília vai promover nos dias 5, 6 e 7 de maio, o papel está até aí, a data é essa mesmo. Só confirmar a data, 5, 6... Vamos lá, pode pegar. Isso. Nos dias 5, 6 e 7 de maio vai ser realizado em Brasília, na Universidade de Brasília,
um congresso nacional, um congresso internacional, estabelecendo mais ou menos o seguinte, Congresso Internacional de Tecnologia e Inovação em Gerontologia, juntamente com o segundo Simpósio Internacional do Envelhecimento, Jornada Farmacêutica de Cuidados ao Idoso e do Encontro da Rede Internacional de Estudo em Gerontologia. Gerontologia e geriatria são as duas especialidades, né, que se incumbe de cuidar da pessoa idosa. Infelizmente o Brasil tem muito pouco profissional nessa área. Então, se a pessoa é da área da saúde e interessar em fazer um curso desse, é bom que tenha, porque com a população idosa que nós temos, terá emprego para esse pessoal todo, né? E esse pessoal está carente em função da demanda que tem. Então vai ser realizado esse seminário internacional e o Conselho Nacional de Saúde, sabendo que ele tem as comissões específicas para tratar de cada demanda dos ciclos de vida, né? E assim como do trabalhador também, que tem uma comissão especial. Então o Conselho foi convidado a participar através do seu presidente, que é o Ronald, desse evento. E como vai tratar da questão mais, não é do SUS atual. É claro que ele tem vínculo com o que vai debater, mas o que vai debater mais é a questão da Previdência. A questão da Previdência, a proposta de reforma que tem por aí, e como era a Previdência antes e como é a Previdência hoje. Porque existe uma diferença grande. Antes, nós tínhamos os institutos por categorias profissionais. IAPTEC, IAPC, IAPB, IAPI. Não, o INAMPS é depois. O INAMPS é depois. Era bem, né, que eu não lembro disso. O de Nova Lima. Eu era criança, ia com meu pai lá na época. INPS? É ali, ó, é o INPS. INPS. Né? Mas ali qual que era o INPS? O INPS era dos Instituto Nacional de Aposentadoria, ferroviários, IAPTEC, né? Tinha diversos nomes, IAPI, IAPC, IAPTEC, e nós tínhamos esse nosso aqui. O nosso, por exemplo, da CEMIG era ferroviários e eletricitários, né? Esses aí, cada um por categorias. Depois depois criaram o INAMPS, unificaram todos no INAMPS. E os institutos, quando separados por categorias, eles tinham toda a cobertura que era própria deles, mas eles tinham também a função, não só de cuidar da pessoa, como a questão do salário, a questão do benefício, a questão da saúde, né? Então era vinculado os benefícios da Previdência e os benefícios da saúde. Depois unificou no INAMPS. Aí veio o INAMPS, passou a coordenar as ações de todos os ex-institutos e ao INAMPS de Assistência Social e Saúde. Mas o que acontecia na estrutura anterior ou na estrutura do INAMPS? As pessoas que trabalhavam e tinham carteira assinada, tinha pelos seus institutos ou depois pelo INAMPS o acesso à saúde, porque a saúde era acoplada. Depois veio a Constituição e criou o Sistema Único de Saúde. Então não existia mais saúde vinculada aos institutos. Saúde é separada. Então a Previdência ficou como Previdência Social, abrangendo todos os institutos, acoplados tudo na Previdência Social, e a Previdência Social ficou na responsabilidade da aposentadoria e da assistência social. É a seguridade social, né? E a saúde saiu totalmente dessa nova estrutura. E tem o SUS. E eu, como um militante do SUS, não tenho dúvida de dizer que foi a decisão mais importante que esse país nosso já tomou. Porque ter a saúde abrangente para todos os cidadãos, empregado ou desempregado, ou trabalhador por conta própria, não importa. O SUS é para atender a todos os brasileiros, independente se está trabalhando ou não, se é aposentado ou se é estudante, se é recém-nascido ou se é idoso. Gente, é uma conquista que o mundo admira o SUS, como o Brasil conseguiu fazer um sistema desse para atender a todos os brasileiros, sem distinção, e com acesso a todos os serviços, que para um serve, para o outro também. Se um cidadão pobre, desempregado, mesmo morando na periferia, precisar de um transplante, ele tem o mesmo direito do que um proprietário do melhor escritório lá em São Paulo ou em qualquer lugar do Brasil. Está no mesmo nível. Porque o acesso a um transplante não é pelo poder aquisitivo. O acesso é pela compatibilidade do órgão que ele precisa.
Então isso é uma coisa fabulosa. Então o SUS realmente, eu sou realmente um entusiasta do SUS e tem que continuar sendo, e gostaria que os brasileiros entendessem melhor o que é o SUS. Mas nós temos um período histórico aí que é triste, porque antes do SUS nós tivemos o INAMPS. O INAMPS cometeu o mesmo erro que cometia os institutos por categorias. Quem tinha carteira assinada, o instituto por categoria estava ali dando assistência. Mas quem estava desempregado? Onde que ele ia procurar assistência? Hoje nós temos uma abrangência melhor. E os municípios são atendidos também, né, seu Geraldo? Todos os municípios. O Brasil não faz distinção de município rico, município pobre ou regional. Todos os municípios têm o SUS, mesmo que ele viva em parte para a sua sustentabilidade de recursos adicionais, de recursos de fundo perdido. Agora aqui, como é que nós vamos fazer? Como é que você está enxergando esse congelamento de recursos da saúde? Não, eu já tem alguma coisa programada, algum ato, alguma coisa? Nós temos uma esperança muito grande. O Conselho Nacional de Saúde entrou com a DIN, que chama, no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos esperando a pauta deste assunto e temos confiança, esperança e confiança, que o STF vai reconhecer um sistema único de saúde, com a demanda que tem para uma população de mais de 207 milhões de pessoas, não tem condição de sobreviver com esse orçamento congelado por 20 anos. Primeiro que você não tem condição de fazer previsão o que vai acontecer amanhã. Então ele tem que ter o orçamento adequado. E na minha opinião, o governo deveria fazer o seu plano de governo, qual é a verba da saúde para o ano. Vamos falar 2019, né, porque já é o novo governo. Qual é o plano de saúde, qual é o orçamento da saúde para 2019? E o orçamento da saúde, eu acho que tem que criar um mecanismo que ele seja revisado todo ano. Sobrou dinheiro, fica como reserva para o ano seguinte. Faltou dinheiro, repõe na hora. Não vai esperar passar 4, 5 anos para fazer reposição. E uma demanda que aumentou muito de 2015 para cá, né? Demais. Porque com a crise, o desemprego, muita gente que tinha plano privado começou a depender do SUS. Não, inclusive, com todo o respeito que a gente tem ao governo que está aí, que respeitar o governo, eu acho que é uma questão de cidadania. Respeitar. Pode concordar ou pode discordar, né? Mas respeitar. E o governo propôs a criação de planos populares para atender a demanda dos mais pobres e para poder aliviar a carga do SUS. Isso me deu a honra Isso dá até uma dor no estômago. Não dá. Isso me deu a honra de estar no Conselho Nacional de Saúde, essa audiência ter sido feita na Câmara Federal com a Comissão Nacional de Saúde, Comissão do Congresso Nacional da Câmara, de Defesa da Saúde da Pessoa Idosa, que lá tem uma comissão com 23 parlamentares. E eles fizeram uma audiência pública. A audiência pública é um evento de muita importância. Aí convidou o Conselho Nacional para ir lá, convidou o IDEC para ir lá e convidou a Federação dos Planos de Saúde. O presidente do Conselho falou, esse negócio de plano, eu acho que você tem mais condição de ir lá, você podia ir lá na audiência. Eu saí de Nova Lima e ir para uma audiência pública na Câmara Federal, não é brincadeira, né? Para defender o SUS. Cheguei lá e falei, pode. O Brasil permite que se tenha o sistema público de saúde, que é universal, este que é o sistema de todos os brasileiros. O Brasil permite que empresas possam ter planos de saúde de autogestão para os seus empregados. São planos convenientes, porque a empresa paga um tanto, o empregado paga um tanto, mas o empregado é atendido naquele plano. Então eu acho que é uma alternativa permitida e válida. Se o Brasil tivesse com pleno emprego, todo mundo empregado e essas empresas fazendo isso, aliviaria a carga do SUS. Aí eu concordo, porque eles podem dar até um melhor atendimento, inclusive com a categoria de hospitais, todo mundo sai ganhando nesse caso, né? Ele paga para isso, então é permitido. Eu sou beneficiário de um desses, que eu sou da CEMIG, né? CEMIG, nós criamos o plano de saúde da CEMIG, né? CEMIG Saúde. Mas nós temos que entender que, considerando o melhor plano de saúde que fizeram em julgamento nesse país, o melhor plano de saúde que existir no país, não elimina a condição e a responsabilidade do SUS de atender a todos. Porque quem atende qualquer demanda é o SUS. Se acontecer comigo ou com qualquer pessoa um acidente, é o SUS. Se eu precisar de um transplante, eu tenho que entrar na fila do SUS. E se eu precisar de uma transfusão de sangue, quem vai me garantir esse sangue de qualidade é o SUS. Então o SUS é um sistema único de saúde para atender a todos os brasileiros em todas as suas demandas. E em função disso, eu estou aqui a dizer, em nome do Conselho Nacional, nós somos contra
criação de plano de saúde popular, porque o popular vai cobrar menos do cidadão, mas ele está desempregado, como que ele vai pagar? E ainda vai ter que pagar 50% do valor que ele gastar de uma consulta, de um exame. E no SUS ele não paga nada, ele já paga o imposto, então ele já está credenciado para isso. Nós somos contra. Essa é a proposta do povo. A posição do Conselho Nacional de Saúde, eu sou mensageiro dela, somos contra. O ministro saiu, o assunto por enquanto morreu. Parece. Bom, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral, com esse tapa aí do Sr. Geraldo Adão, falando aí em nome como representante do Conselho Nacional de Saúde. Né? Um grande abraço a todos vocês, amanhã estaremos de volta com mais Cultura Geral. Um abraço até amanhã, se Deus quiser. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV, em defesa da Previdência.